Olá, eu sou Geraldo Araújo, da Bancada Periférica, e esse é o podcast da Bancada Periférica. A Bancada Periférica é a união de algumas lideranças da cidade que se reuniram e se articularam para propor soluções de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Nós temos integrantes da Bancada Periférica em várias regiões da cidade. Na Zona Norte, na Zona Noroeste, na Zona Leste, na Cidade de Ademar, no Butantã, no Capão Redondo, no Campo Limpo e no Boimirim. Estamos aqui hoje com dois integrantes da Bancada Periférica. Estamos aqui com a companheira Tereza, da região do Butantã, uma liderança com uma vasta experiência em várias articulações, mas principalmente na área de habitação. Tudo bem, Tereza? Olá, Geraldo. Olá, Mazinho. Tudo bem? Firme na luta, estamos juntos. É muito importante esse espaço aqui, né, de poder discutir, trazer as demandas da habitação, da saúde, do transporte. Tudo isso faz com que a periferia tenha, sobre o olhar, né, das políticas públicas, esse atendimento. E esse espaço de discussão realmente só vem a fortalecer essa luta e, mais uma vez, obrigada por estar aqui com vocês. Estamos também com o companheiro Mazinho, é uma liderança da região noroeste da cidade, mais necessariamente na região de Taipas, Rincão, uma grande liderança. Tem várias articulações com os CDCs, com as paróquias. E aí, Mazinho, tudo bem? Tudo beleza, Geraldo, Tereza, né? E feliz aí pelo a gente fazer parte aí da bancada periférica e se sentir, né, que podemos fazer algo mais pela nossa periferia. Porque, como a cidade de São Paulo é muito grande, e dividindo assim, cada um cuidando da sua região, é muito importante. Minha região noroeste é muito grande, né? Eu, nascido em Taipas, fiquei no meio entre Perus, Pirituba, Brasilândia, né? Somos um pouco esquecidos porque ficamos bem no meio das subprefeituras e, com essa bancada, esperamos ajudar bem mais a nossa região. Tereza, nós temos acompanhado a sua luta, temos percebido que você atua em várias frentes, mas você tem uma atenção especial para a questão da habitação. E nós sabemos que a cidade de São Paulo tem um déficit habitacional de 400 mil moradias, né? Sim. Pessoas vivendo em condições completamente insalubres, em áreas de risco, vivendo debaixo de taludes, né, em cortiços, Sim. em N situações. E nós sabemos que o investimento público para resolver essa questão está muito aquém daquilo que a população necessita e merece. Como que você tem enxergado a atuação desse governo e qual que é a expectativa de vocês no governo futuro? Olha, Geraldo, a expectativa com esse governo, com essa gestão, é zero, né? Eu diria para você que, assim, a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. Então, a saúde, o esporte, o lazer, a mobilidade. Então, se a gente não tem aonde deixar a nossa família segura, que é numa moradia digna, para sair para trabalhar é difícil, para levar o filho para a escola é difícil, saber que tem horário para voltar e saber como que vai acolher, né, dormir e alojar todas essas pessoas, né, que a composição da nossa família ela é diversificada. Então, isso é muito difícil. E essas gestões que passaram, esses 8, 12 anos dessa gestão que está aí, realmente nós não construímos nada. A política pública de habitação desse governo, dessa gestão, é o auxílio aluguel. E isso a gente não quer. A gente não quer um auxílio aluguel de R$ 400 pelo resto da nossa vida, 10, 12, 14, 15, 20, 30, 50 anos. Nós queremos uma moradia digna, né? A Constituição nos oferece isso e é por isso que nós brigamos. E essa gestão, o que ela traz é simplesmente isso. Um auxílio aluguel, e muito quando você bate na porta, quando você tem uma resistência dessas comunidades. Então, hoje, é risco tecnológico, é risco hidrológico, é risco, né, do solapamento da terra. Então, tudo isso é uma grande discussão
que a gente tem que ter, e esse espaço aqui, na discussão do podcast, é o lugar certo para a gente trazer e mobilizar o nosso povo. Mazinho, e isso não acontece só na Zona Sul, no Butantã, né? Isso é uma questão da Zona Noroeste, da Zona Leste, da cidade de São Paulo inteira, né? Então, eu acho que esse espaço aqui, companheiro, é um momento da gente discutir e jogar luz sobre essas demandas que estão aí gritando para serem resolvidas, e essa gestão não está resolvendo nada. Tereza, nós fomos surpreendidos essa semana com a notícia de uma comunidade que pegou fogo, né? A comunidade Olaria. Sim. De vez em quando a gente é surpreendido com essas notícias. E, em alguns casos, existe até a suspeita de alguns incêndios criminosos. Né? É uma situação muito difícil, porque as pessoas que vivem nessas condições já têm muito pouco. Sim. E aí, nesses incêndios, eles perdem tudo. O governo tem feito o quê para ajudar nesses casos? Olha, Geraldo, há uma dificuldade muito grande, né? E eu acho que isso o Mazinho também verifica lá na Zona Noroeste, Zona Norte. Os incêndios, a gente entende que há alguns propósitos desse incêndio que muitas vezes chega nesse ponto que você colocou, criminoso. Na questão da olaria, nós tivemos 68 famílias que perderam tudo, né? Então, hoje elas estão alojadas, abrigadas em casa de familiares, de parentes, de amigos, de vizinhos, porque a comunidade é isso, ela é muito acolhedora e ali mesmo, né, quando você bate na porta de um para pedir o café, é aquele que também vai te receber quando você tem um desatino como esse que ocorreu lá na olaria. Então, essas 68 famílias, nós tivemos que brigar muito, e até a ida do prefeito, que nunca apareceu lá na comunidade, houve até protestos, porque no dia, né, na hora que ocorreu que ele chegou lá, a família falou, precisa pegar fogo para você saber e conhecer a gente. Ou seja, nós somos invisíveis, né? A comunidade, a favela, a ocupação, o cortiço é invisível. Então, na ida dele, foi cobrado justamente o atendimento. E agora? O senhor vai fazer o quê por nós? Nós queremos a nossa moradia. O único lugar que a gente tinha para morar pegou fogo, né? Então, ele, sob essa questão de ter sido acuado, então ele resolveu tomar algumas providências. Só que, assim, providências e promessas, a gente está cansado. A gente precisa de soluções. E nós vamos estar acompanhando isso junto com a comunidade. Essa comunidade, ela é uma comunidade que ela vem passando por despejos, por processos de reintegração de posse, e que, assim, a gente sabe que não houve um processo criminal nesse incêndio, até porque as pessoas sabem que qualquer coisa que eles façam ao contrário, eles têm uma execução desse processo de reintegração de posse. Então, o que a gente vê hoje é o descaso total da gestão e que promessas não atendem às nossas demandas. Então, nós estaremos cobrando subprefeito, cobrando prefeito, cobrando todo mundo que faz parte dessa gestão, porque eles estão ali para fazer uma gestão pelo povo e não partidária. A bancada periférica tem um conceito que o direito de morar é uma garantia constitucional. Mas nós entendemos que as pessoas têm que morar, mas têm que morar com dignidade. E morar com dignidade é você ter a sua moradia, mas ter no seu entorno equipamentos públicos que funcionem e que dê dignidade à sua família. Equipamentos esses que seja de saúde, de educação, de esporte, de lazer, de cultura, em todas as áreas. Então, nós vamos lutar muito por isso, para que as pessoas tenham o seu direito constitucional garantido, mas que ele tenha o direito de morar com dignidade. A Prefeitura de São Paulo tem lançado mão de uma estratégia de desocupar algumas áreas da cidade. Nós sabemos que tem pessoas que moram em área de risco e não deveriam estar naqueles locais, porém estão porque foram expulsos pela especulação imobiliária. No entanto, a prefeitura, muitas vezes, no interesse
no desejo de desocupar a área, de fazer a remoção, usa um discurso de que as pessoas serão removidas e que, eu já até ouvi esse termo, é chave na mão, barraco no chão. Não é assim, Tereza, que eles usam? É isso mesmo. Mas não é o que acontece na prática. Não. Existem várias pessoas da cidade que foram removidas em 2009, em 2010, 2011, 2012 e que estão até hoje com auxílio aluguel de R$400. Isso é um absurdo. Alguém precisa resolver isso e nós, da bancada periférica, vamos denunciar insistentemente essa situação. Nós queremos que as pessoas tenham o direito de morar e morar com dignidade. Isso aí, companheiro. E eu só quero agregar aqui a essa discussão, jogar um pouco mais de pimenta no assunto, que nós temos alguns processos e critérios, né, colocados dentro disso tudo. Primeiro, os processos administrativos construídos pela própria prefeitura para desapropriar, para desalojar essas famílias, né, de forma muito violenta. Essa é uma condição. Processos administrativos criados pelas próprias subprefeituras, que hoje estão fatiadas pela bancada do Legislativo, né? E a comunidade ela não consegue chegar nesses representantes dessa subprefeitura e dizer por que ela está naquela condição. Então, isso a gente precisa denunciar com muita insistência, como você bem colocou aqui, Geraldo. E a outra questão é o seguinte: essas famílias, muitas vezes, são obrigadas, por esse legislativo que loteia as subprefeituras, e a isso deve acontecer lá, Mazinho, também, são obrigados, muitas vezes, a fazerem parte de um processo político que eles não se encontram, porque eles são ameaçados. Então, a gente precisa também ter esse olhar, né? E acredito, sim, que a dignidade da moradia ela não passa só por ter um teto. O teto, como eu disse, é a primeira porta de entrada, mas a gente precisa ter a UBS, a gente precisa ter o transporte, a gente precisa ter a escola, tem que ter o CDC para a gente fazer as nossas práticas. E Mazinho pode falar melhor do que eu sobre essa questão, porque ele está muito envolvido. Então, a gente tem os processos administrativos, os processos de reintegração de posse causada pelas concessionárias de CETEP, Enel e Transpetro, porque a nossa população ela foi expulsa da cidade. E a gente está nas franjas da periferia. Por quê? Porque a gente não tem mais terra. Então, a gente acaba indo ocupar como a gente ocupou, porque teve muita gente que também saiu de suas casas na pandemia porque perdeu o seu trabalho, e isso também tem que ser denunciado. Correto. Prefeito, a bancada periférica está de olho. Companheiro Mazinho, nós agora vamos falar de algo que é extremamente importante na vida de todas as pessoas, mas principalmente as nossas crianças e os nossos jovens, que é a prática de esporte. E esporte no geral, mas na periferia o que a gente mais vê são os jovens e as crianças jogando futebol. E futebol é um esporte coletivo e é um esporte muito gostoso de se praticar. Nós percebemos que você tem uma atuação muito forte nisso. Você participa muito dos CDCs da região noroeste, você se articula, ajuda dentro do possível. E aí, como que tem sido esse trabalho? Geraldo, Tereza, então é muito importante, né, o processo do esporte, lazer e cultura em toda a periferia, né? E não só o futebol, o basquete, o vôlei, né? E a capoeira, né? Tudo que é esporte, lazer e cultura é importante para os nossos jovens. Por quê? Uma pequena praça que você reforma, que você consegue levar 2 cestinhas de basquete, já muda o ambiente. Infelizmente, a prefeitura tem muito dinheiro e tudo que você pede, eles querem emenda dos vereadores. Não conseguem fazer nada. Você pode ir numa semi, pedir bola, não tem. Uma rede de basquete, uma rede de futebol, não tem nada. Aqueles voluntários, que na minha região tem muitos, que fazem um trabalho com as crianças, tanto no masculino como também no feminino, para tirar as crianças da rua, né? Dentro das escolas, nas praças de esporte, não tem apoio nenhum. Se não é uma emenda elevada, se não é uma
tipo vaquinha entre os pais, entre os moradores, para comprar uma bola, uns coletes, né? E então, para mim, é uma vergonha. Então, através da bancada, eu já tento ajudar um pouco, mas eu acho que é pouco, né? E eu acho que nós podemos fazer muito mais pelo esporte, lazer, cultura, dentro dos bairros periféricos, né? Porque é muito importante. Às vezes eu passo a noite naquela pracinha que tem uma iluminação, todo mundo jogando um basquete, jogando um futebol de salão, ou conversando, né? A gente também pede, se possível, ter também segurança, né? Para todo mundo, o lazer, né? E também, que nem lá nos CDCs, não é só a prática do futebol. Também você vê mulheres, crianças, jovens correndo em volta do campo, né? Tem outros lazeres, mas eu acho que a prefeitura faz muito pouco. Com tanto dinheiro que tem, daria para fazer muito mais, né? Exemplo, lá onde eu moro, conseguimos uma emenda e você sabe que é bem caro, né, Geraldo? As emendas são muito dinheiro para pouca coisa feita, né? Então, aonde coloca de basquete lá, caiu em 2 meses. Aí fomos atrás, isso é um exemplo, fomos atrás para poder arrumar, ali no Jardim Pirituba, próximo ao Shopping Cantareira, uma luta, passava ali todo dia, todo mundo jogando seu basquete, cheio, e futebol de salão, aí levaram embora. A prefeitura demorou uns 2 meses, subprefeitura, para ir investigar o que tinha acontecido. Isso já faz 1 ano e está ainda sem a trave de basquete. Quer dizer, é um exemplo que eu acho que em toda São Paulo, quantos exemplos não tem de praças abandonadas, né? Que não cortam um mato. Você tem que fazer ofício, pedir. Às vezes vai para alguns, para os outros não, né? Eu acho que a nossa área esporte, lazer e cultura está bem abandonada. Podemos fazer muito mais e lutar para isso. Mas, como você disse, esporte é muito amplo, né? Tem várias Correto. modalidades. E nós temos um jovem que gosta mais do basquete, o outro gosta mais do vôlei, né? O outro do futebol. A grande maioria é futebol, porque é uma Certo. paixão nacional. Mas a gente sabe que tem possibilidade de desenvolver outras categorias. Só que precisaria de ter um pouco mais de investimento do poder público, né? Correto. Porque a população, sobretudo os que vivem nas periferias, são muito pobres. Às vezes não tem condição de adquirir, né, os equipamentos para praticar determinadas modalidades. Então, a bancada periférica, a gente vai propor a criação de centros olímpicos nos 4 cantos da cidade, em todas as regiões, para propiciar o jovem ter a oportunidade de desenvolver técnicas de praticar aquele esporte que ele gosta. E, consequentemente, as crianças e o jovem vão estar preparados para participar de competições olímpicas, Copas do Mundo, campeonatos, torneios. Mas a cidade ela é muito grande, ela é muito diversa, precisa encontrar espaços para construir centros olímpicos, para não ficar só os CDCs, onde o jovem joga futebol, que é um esporte importantíssimo, né, que é um esporte que une as pessoas, que une as famílias, que une o cidadão, mas é importante saber que numa sociedade nós não temos pessoas que gostam só de futebol. Sim. Né? Nós temos várias pessoas que gostam de basquete, de vôlei, de sumô, de boxe, de tudo. Sim, Né? com Então, certeza. as pessoas têm que ter oportunidade. E a gente vai propor a criação dos centros olímpicos em todos os lugares da cidade. Acho que é importante Então, isso. Geraldo, e é importante, e também nós que convivemos com a nossa periferia no dia a dia, você vê espaços tipo Rodonel, passou lá, aí tirou toda a moradia, aí ficou vários espaços vagos. Sim. Não precisa, é muito importante um centro olímpico, uma coisa grande. O desenho urbano, né, precisa ser refeito, principalmente por quem mora, né, Mazinho? O que a gente quer com esse espaço livre? Eu acho que essa discussão, Geraldo, que a gente tem que fazer, a gente tem que trazer essa comunidade para discutir. O espaço ficou vazio, o que nós queremos enquanto comunidade, enquanto, né,
bairro, enquanto território. E Eu também acho que é isso, Mazinho, né? Você tem correto. vivido isso, né, muito. E não podemos ficar só dependendo de emenda, Isso. dependendo daquela má vontade das subprefeituras, da prefeitura, com tanto dinheiro, né, do Maceme. Eu acho que tem que investir. Tipo assim, não dá para fazer um centro olímpico, um CDC, faça ali uma quadrinha, coloca uma iluminação, tirar a molecada do celular, porque hoje, no meu tempo, tinha uns campinhos que era de terra, cheio de buraco, e nós jogávamos bola o dia inteiro. Hoje, às vezes você faz um cimentado, tudo arrumadinho, e pouca gente na Usando, prática. né? Então, a gente também tem que lutar para tirar os jovens um pouco do celular, né? Trazer eles para a área do esporte, da capoeira, do basquete, do vôlei, né? Eu acho isso aí muito importante. Porque o esporte é saúde, né, Geraldo? Claro, claro. Legal. Acho que você falou em saúde. Acho que saúde é uma discussão que a gente precisa fazer, né? A gente precisa dar a nossa opinião com relação qual que é a forma, qual que é o melhor formato de gerir a saúde na nossa cidade. Nós temos em todos os equipamentos de saúde na cidade de São Paulo, não no estado de São Paulo, mas na cidade de São Paulo, nós temos uma coisa importantíssima, né, que chama controle social, né, que nós temos em todos os equipamentos de saúde da cidade de São Paulo. Isso foi implantado no governo da ex-prefeita Marta. Nós temos os conselhos de saúde, que vai desde uma UBS, passando por AMA, UPA, hospital, todos os equipamentos do município têm controle social, que é um conselho gestor. E o conselho gestor ele tem uma representação tripartite, que 50% da representação do conselho é eleito pela sociedade civil, pelo povo. 25% são representantes dos trabalhadores do equipamento e 25% representam a gestão, para formar os 100%. Isso é importantíssimo, porque esses conselhos, na saúde pelo menos, eles são deliberativos, eles não são só consultivos, eles deliberam sobre as matérias. E aí, nós temos percebido que na cidade a saúde tem degringolado, tem piorado muito. Outro dia, nós fizemos um vídeo com o deputado Antônio Donato, onde nós constatamos que falta 521 médicos nos hospitais municipais da cidade de São Paulo, só nos municipais. Nós temos percebido que falta médico nas AMAs, falta médico nas UPAs e, em muitos casos, também na atenção básica, nos postos de saúde. Nós temos percebido a sanha do governo do Estado, que nunca permitiu que se implantasse controle social nos equipamentos do Estado. Nós temos percebido a sanha deles de terceirizar e privatizar todos os equipamentos de saúde do Estado. E nós estamos lutando muito contra isso. E eu queria saber, Mazinho, como é que está a saúde na Zona Norte? Porque na Zona Sul a saúde está doente. E lá, como é que está? Lá também, Geraldo, infelizmente, há muito tempo está doente, né? E piorando cada vez mais. Nós temos lá, exemplo, nosso Hospital Geral de Taipas, que é o que atende a toda a população da Zona Noroeste, Brasilândia, Perus, Taipas, Rincão. Vem um pessoal de fora, qualquer cirurgia tem que ser transferido. Por quê? Não tem equipamento. Os funcionários, tinha 2.500 funcionários no Hospital de Taipas, hoje é uns 800. Então, foi sucateando, aí o atendimento caiu muito, aí os moradores vão para ser atendido, a demora é grande, aí a culpa vai em quem? Nos funcionários, que são os menos culpados. Que até lembro há pouco tempo, né? Infelizmente na pandemia, trabalharam bastante, que para mim foram os heróis. Sim. Né? Eu tiro o meu chapéu, bato palma para todos que trabalham com a saúde, porque na pandemia, nós lá, eu mesmo estava em casa, eles não, de frente, lutando para a saúde do próximo, muitos até morreram. E agora, que graças a Deus a pandemia
deu uma cessada. O que acontece? Querem privatizar o Hospital de Taipas, né? E o Hospital Penteado e outros também de outras regiões, né? Porque eles não querem ficar cuidando. Tipo assim, você tem um filho, não quer cuidar, você arrumou uma babá, né? Fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil. Tem dinheiro, paga, só que não é a mesma coisa. Não vai cuidar com aquele amor, que nem os funcionários públicos. Eles cuidam porque eles fizeram os cursos, né? E agora, praticamente, estão sendo descartados. Então, nós, da bancada periférica, né, junto com o Donato, estamos firme e forte na luta para não privatização, e sim para ter mais médico, ter mais equipamento, ter mais atenção, não só no meu hospital de Taipas, que é da minha região, eu tenho que lutar onde eu moro, mas espero em toda São Paulo melhorias na saúde. Eu acho, Mazinho, e aí eu quero compartilhar contigo também a nossa angústia, né, na Zona Sul, no Butantã, porque, assim, eu dividiria, Geraldo e Mazinho, esse momento da discussão da saúde em 3 pontos. Né? A atenção básica, que é o que você colocou, são as UBSs, onde a gente não encontra profissionais. Hoje é sobre a gestão de OSs, e muitas dessas OSs acabam não colocando um serviço de qualidade. Então, funcionários que acham que faz parte da OSX, ele se acha que é da OSX só, ele não é para atender o povo nessa porta de entrada, que são as UBS, né? Então, a gente tem essa falta de profissionais, essa falta de humanização no atendimento, a falta de medicação. Aí a gente vai para os hospitais municipais, o caos que a gente vê, e aí a gente pode falar muito bem do hospital M. Boimirim, do hospital do Campo Limpo, e até diria mais, né? Hospitais esse, que a gente fala muito hospital do Campo Limpo, mas na realidade é de M. Boimirim, né? Então, hoje a gente tem 2 hospitais na região de M. Boimirim e Campo Limpo. Quando a gente fala e a gente trata de hospital, se a gente for colocar no papel, a gente não tem. Falta profissionais, equipamentos que são obsoletos, equipamentos que quebram e que levam meses e meses, né? Às vezes, para você fazer uma mamografia, né? E aí eu já coloco a gente, nós mulheres, né, representantes dessa categoria, e a gente precisa fazer esse acompanhamento na saúde. E aí, quando a gente fala de hospitais da gestão do Estado, nós temos um hospital de referência que atende as crianças, que é o Hospital Infantil Darcy Vargas. Hoje, nós não temos. E a minha primeira pergunta, junto com uma comissão de mães que me procurou para ajudá-las nessa luta, porque estavam levando horas e estão levando horas no atendimento dos seus filhos com doenças assim gravíssimas e que precisam desses cuidados, não tem médico, o PS mal funciona, a triagem é feita pela segurança, que fica lá na portaria, eles é que dizem se você pode ser atendido ou não, se você pode ou não entrar com o seu filho. E aí as mães questionaram, mas esses profissionais, eles são capacitados para fazer essa triagem? Né? E aí eu fiquei olhando e me vendo numa situação, hoje, como avó, de chegar com meu neto numa emergência, e chegar lá e eu ter que ser atendida por um porteiro, não desqualificando o profissional que está lá, mas só que ele não tem informação para fazer essa triagem, de dizer se é grave ou gravíssimo, ou se é menos grave, eu posso retornar para minha casa e dar dipirona para o meu neto. Então, essa situação, Mazinho, que você vivencia hoje lá na Zona Noroeste, na Zona Norte, a gente está vivenciando aqui com hospitais que não têm concurso público, como o Hospital Infantil Darcy Vargas, está sendo terceirizado e vai haver uma contratação emergencial de profissionais para tapar o buraco. Né? Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso, porque essa angústia também faz parte da nossa luta e da nossa resistência no território. E eu quero muito dividir com vocês aqui para a gente poder, né, tentar achar caminhos e cobranças. E o Conselho Gestor, para finalizar minha fala aqui, porque eu acho que está muito legal aqui, e isso vai confortando o meu coração, os Conselhos Gestores são instrumentos de resistência. E não é só na saúde.
Existem também os conselhos gestores que estão nas subprefeituras que precisam tirar do papel a questão de ser apenas consultivo. Porque eles estão lá, assim como as UBSs é a porta de entrada da saúde, as subprefeituras é a porta de entrada de todas as outras lutas que a gente faz no nosso território, né? Então, esses conselhos precisam ser efetivamente consultivos e deliberativos. O Conselho Gestor da Habitação também é a mesma questão. E eu estou falando de um Conselho Municipal de Habitação, que é composto aí pelo governo, pela sociedade civil, pelos movimentos sociais, mas eu falo também dos conselhos das áreas de ZEIS, que são as Zonas Especiais de Interesse Social, que são consultivos e deliberativos, e muitas vezes são utilizados apenas para referendar o projeto que vem pronto da prefeitura, quando se trata de uma urbanização de favela. E a gente não aceita isso, não podemos aceitar isso, porque a gente precisa discutir o que a gente quer, qual que é o nosso direito à cidade. E aí, voltando para a sua fala, Geraldo, muito pertinente, que é a moradia digna não é só as paredes, é a gente também discutir no Conselho Gestor a UBS, o transporte, a escola, a área de lazer e tudo mais. Então, eu deixo aqui também o meu agradecimento, mais uma vez, por estar aqui, porque eu estou achando que estou no caminho certo. Então, como vocês percebem, a saúde é de extrema importância na vida do cidadão. Quem não tem saúde não consegue ter mais nada, né? Então, é assim, o que a gente percebe é que quando o Estado ou a Prefeitura tem o interesse de privatizar ou de terceirizar o serviço de um equipamento de saúde, a primeira coisa que eles fazem é sucatear. É sucatear. Então, nós temos vários exemplos. Você deu o exemplo do hospital de Taipas, né? Outro dia, por exemplo, nós vimos um absurdo, uma total falta de respeito, uma fala do governador Tarcísio, que falou que iria entregar a gestão de um hospital de Barueri para uma organização social, mas ele considerou o hospital de Barueri como um filé e falou que para a organização social ter direito de gerir os recursos desse filé, na fala dele, teria que roer 2 ossinhos. Que é o Taipas e o Penteado. E aí ele citou o hospital de Taipas e o hospital de Vila Penteado. Isso é uma falta de respeito, senhor governador. Esses locais que o senhor citou, tem pessoas dignas, e muita gente votou no senhor. E cadê o respeito? O senhor tem que se dar o respeito, o senhor não pode fazer essas falas. As pessoas precisam ser respeitadas nas suas dignidades. Não dá para considerar o hospital como osso, até porque o senhor não foi eleito para isso. O senhor foi eleito para gerir os equipamentos. E na hora de querer ganhar a eleição, vocês dizem que vão gerir o recurso público de maneira correta, de maneira austera, e depois que vocês ganham a eleição, simplesmente vocês querem se livrar de tudo. Tudo vocês querem entregar para a iniciativa privada. Então, é melhor o senhor analisar e avaliar a sua fala, tá bom? E nós temos percebido que a prática, tanto da Prefeitura quanto do Estado, é privatizar. E aí eles querem sucatear tudo. Como o Mazinho deu o exemplo do Hospital de Taipas, nós temos vários outros exemplos. Por exemplo, o Hospital de São Mateus, que também está sucateado porque eles querem terceirizar. O Hospital do Campo Limpo, na Zona Sul, um hospital terciário, o único hospital terciário para atender uma população de 1.300.000 habitantes. Um hospital de trauma. E aí, o que eles estão fazendo? Lá faltam 900 profissionais, gente, dos quais 100 médicos. Como que um hospital vai prestar um atendimento humanizado onde faltam 900 profissionais? Exatamente. Existe essa possibilidade, Teresa? Não, e eu vou te falar mais. Ó. Eu vou dar o exemplo de uma comunidade chamada Viela da Paz, que fica no distrito da Vila Sônia. Nós temos essa comunidade, essa favela, ela foi selada pela Secretaria de Habitação em 2010 para 2011, com 1.338 famílias. 1.338 famílias. É uma região onde a gente está ali com Superquadra Morumbi, Portal do Morumbi, Jardim Vazani,
e outros bairros ali próximos que compõem esse distrito, e que hoje a gente tem a comunidade da Viela da Paz sendo atendida pela UBS Vila Praia depois de uma luta homérica, porque nós estávamos sendo jogados uma hora para ser atendido na UBS Vila Sônia, outra hora para ser atendido na UBS do Colombo, outra hora na UBS Vila Praia, e quando a gestão da OS chega, ela não quer saber se a Vila Praia tem acamados, se tem pessoas com doenças, com comorbidades que precisam de acompanhamento médico, que é uma pessoa portadora, às vezes o filho, portador de TEA e tudo mais, e eles simplesmente jogaram essa comunidade, essas famílias, de um lado para o outro. E quando a gente foi até a Secretaria de Saúde para exigir que o governo, que essa gestão aí passada e essa gestão atual, ela tivesse o olhar para construir uma unidade para atender, e nós, moradores do distrito, nós fizemos o levantamento. Nós tínhamos até então, o ano passado, 19.500 famílias, eu não estou falando de pessoas, famílias que precisavam dessa unidade para poder ser atendida, que é um dos critérios para se construir uma UBS, né? E não tinha, ele falou simplesmente assim, não, nós já fizemos o que poderia ser feito e que é de competência desta secretaria. Nós já alocamos os moradores, as famílias da Viela da Paz, para ser atendido na UBS Vila Praia. Gente, a UBS Vila Praia é um ovo. É um ovo. É uma unidade básica pequena que atende não só a Viela da Paz, mas que atende o distrito da Vila Andrade, ali do Campo Limpo. Então, ela tem que dar conta desses 1.338 cadastros, que são essas famílias, composição de 4, multiplica por 4, e mais a demanda dela. Então, assim, agora, como que está esse atendimento? Você chega lá de manhã, 5h30 da manhã, para poder pegar a vaga do dia. E quando você chega no atendimento na porta, 7 horas da manhã, já acabou a vaga. Aí você faz o quê? Ou você passa com um profissional da enfermagem, se ainda tiver vaga, ou você não passa e você faz de novo esse calvário eterno de você estar indo todo dia para conseguir passar no médico ou passar no especialista lá, por exemplo, o dentista, né? Por exemplo, o psicólogo, e a gente não consegue. Esta é a condição, é a situação que vive a cidade de São Paulo na gestão Ricardo Nunes. Então, Geraldo, Tereza, e na nossa região, né, que é muito grande, cresceu muito, né? O processo imobiliário lá invadiu porque tinha muito terrenos lá, né? Uhum. Só que a saúde continua a mesma. Lutamos lá para levar uma UPA lá, foi uma luta muito grande na gestão do Haddad, né? E tem uma UBS próxima, e no Jardim Rincão temos um posto de saúde muito pequeno, né? Muita gente, quando chove, o sol, ficam lá fora, pessoas idosas, crianças, por quê? O espaço é muito pequeno, os moradores pedem a nossa luta para conseguir um espaço melhor. Uhum. Nós aqui da bancada, vamos cobrar também a prefeitura próxima para olhar com carinho lá para um espaço melhor. A UPA ter também mais médico, mais atendimento, né? Porque, às vezes, você olha o Parque Taipas, que é grande demais. Lá não tem UPA, não tem UBS, não tem CEL. Lá é bem esquecido mesmo. Cresceu bastante. Sim. Então, às vezes, tem lugares lá, casas de alvenaria, barraco lá não tem. Mas chegam, que eu acho que fizeram aquelas... Tiraram foto há uns 20 anos atrás e foi dado como área de risco. Hoje ninguém vai lá pessoalmente fazer aquela visita. Então, a nossa luta da bancada, lutar para que chegue algo lá em cima que é muito importante, né? O pessoal é atendido no campo de futebol do CDC Taipas, através dos agentes de saúde, né? Uhum. E lá a nossa região, em matéria de saúde, como quase todas as regiões de São Paulo, né? Norte, Sul, Leste, também eu acho que também falta muita coisa e vamos lutar para que melhore, porque do jeito que está difícil.
Companheiros, vamos agora falar um pouco do que vocês estão enxergando na questão da mobilidade urbana. São Paulo é uma cidade muito grande, né? A periferia está muito distante da região central. Sim. E o Estado não ofereceu as condições de criar meios de transporte que propiciem as pessoas conseguir fazer os seus deslocamentos diários de maneira confortável e com a rapidez que seria necessária. E aí a gente percebe, por exemplo, né, a lentidão na extensão do transporte sobre trilhos. O metrô de São Paulo nasceu no mesmo ano que nasceu o metrô da Cidade do México, e o metrô da Cidade do México hoje tem o dobro do tamanho do metrô de São Paulo. A malha metroviária da Cidade do México é o dobro do tamanho da cidade de São Paulo. Uhum. E aí a gente percebe que acaba sobrando apenas um modal, que é a categoria ônibus, para atender as franjas da cidade. E aí a gente vê que o único governo que realmente investiu pesadamente para buscar uma solução para o transporte foi o governo da ex-prefeita Marta, que ela acabou com aquela disputa predatória entre as empresas convencionais e as cooperativas. Ela acabou com aquela disputa predatória, ela organizou o sistema, né, criou aí, né, as áreas 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada qual cuidando do seu setor por consórcios. Então, minimamente, ela fez o que foi possível fazer para o momento. Criou o bilhete único, que, ao meu ver, é a maior conquista que a população paulistana teve nos últimos 50 anos. Uhum. Mas aí, o bilhete único, quando foi criado, ele dava direito 4 horas, né? A tarifa era temporão, por 4 horas, e dava direito a 4 integrações. Depois veio o governo Haddad, que também deu a gratuidade para os idosos acima de 60 anos. E aí, esses governos, principalmente esse governo que aí está, ele teve ações que desconstruiu, né, todas essas ações. Primeiro, eles reduziram o bilhete único, tanto na questão do tempo, quanto na questão das integrações. Né? Passou a ser 3 horas, mas apenas 2 integrações. E tiraram o direito da gratuidade da pessoa com mais de 60 anos e não devolveram. As pessoas só readquiriram o direito porque foi o Tribunal do Estado, o Tribunal de Justiça, que devolveu o direito. E aí agora, Tereza, Mazinho, estranhamente, o governo cria um factoide e cria a tarifa zero aos domingos, né? E o zero de transporte então, também. E aí, agora está todo mundo dizendo que aos domingos a tarifa é zero, mas o transporte também é zero. Eu vejo isso como um factoide, um fato político que o prefeito criou, pensando em ter o voto. Mas não vejo como um projeto consistente que tenha a condição de atender a nossa população. Como que vocês enxergam isso? Mazinho, companheiro, eu vou pedir licença para fazer essa fala e já passo a bola para você. Porque, assim, Geraldo, quando a gente fala... Olha que coisa louca é esse processo, né, que a gente vive na cidade. Quando a gente fala de moradia, a gente fala de saúde, porque a moradia digna leva a ter um estado de saúde melhor. Quando a gente fala de esporte, a gente fala de saúde melhor, porque a gente está praticando esporte. Mas quando a gente precisa do ônibus, do transporte, do metrô, da bicicleta, a gente fica doente de novo. Sabe por quê? Porque quando a gente vai até uma UBS, a gente precisa se deslocar e pegar o ônibus, você leva horas para poder pegar o ônibus e chegar até lá. Se você tem uma consulta com horário marcado, meu amigo, você se prepara para sair pelo menos umas 2 horas antes, porque senão você perde a sua consulta. E aí, quando você diz assim, mas eu só consegui uma vaga na especialidade lá em Heliópolis, porque é isso que acontece com a gente. A gente é encaminhado não para dentro das especialidades do nosso território. A gente vai para o território do outro. Aí você precisa pegar ônibus, trem, metrô, você não consegue. Você tem que acordar 3 horas da manhã,
3h30 da manhã para poder chegar até a sua consulta de especialidade. Então, eu costumo dizer que eu vou procurando saúde, mas quando eu chego lá, eu já estou com a doença mais agravada ainda, porque, além da especialidade, eu fico doente pelo uso do transporte público. Cheio, atrasado, não tem. Eu, por exemplo, como a grande maioria da comunidade ali do distrito, onde eu tenho uma intervenção, a gente está no meio do metrô da linha Lilás e da linha amarela. Para eu pegar a linha Lilás, eu tenho que pegar pelo menos um ônibus para chegar até lá e levar aí no mínimo 1 hora. Se eu vou para a linha amarela, é o mesmo processo. Então, assim, eu não tenho metrô que chegue até... A gente não tem um metrô que chegue até a nossa região. O metrô mais próximo é esse, que a gente precisa se deslocar. O ônibus, ou a van, ou o transporte coletivo pequeno das cooperativas também está no mesmo processo. E tem outra coisa que a gente precisa jogar aqui a luz também sobre essa questão. Quando a gente fala de bilhete único e a redução das nossas integrações, a gente também tem que falar dos estudantes que antigamente tinha o transporte através do bilhete para fazer o uso, não só para ir para a escola, para a universidade, para a faculdade, mas ela podia fazer a integração para ir num passeio, para ela poder se deslocar e conhecer um pouco e fazer a sua participação no direito que a gente fala, direito à cidade, que também foi cortado. Então, hoje a gente tem todos esses serviços construídos sobre uma ótica e uma luz de um governo popular com preocupação com o povo, e a gente não vê nessas gestões. Então, isso também a gente precisa salientar, que o transporte hoje, a mobilidade de São Paulo, urbana, nesse quesito, deixa o cidadão cada vez mais doente. E a gente aí volta para a questão da saúde. Então, Tereza, Geraldo, né? Eu já fui office boy, né? Quando eu tinha meus 14 anos. Sim. Pegava aqueles ônibus lotados. Já faz bastante tempo, né? Faz bastante. E a gente pegava aqueles ônibus lotados. Era CMTC, Tusa, e aquela luta, aquelas filas enormes, né? E o tempo foi passando, pouca coisa foi feita para o transporte. Na gestão da Marta prefeita, como o Geraldo citou, realmente foi uma reformulação no transporte, tanto fazendo os terminais, depois veio o bilhete único junto, né? Sim. Que ajudou bastante. Só que, de 20 anos para cá, o bairro onde eu moro, Rincão, Taipas, lá o metrô é 1 hora. Em Santana, ou a gente vai para Barra Funda, que é 1 hora e 1 hora, né? Era 1 hora, porque devido ao crescimento da região, inclusive está saindo um empreendimento lá de milhares de casas, e as ruas não cresceram. Continua aquela rua que cabe um carro aqui, um aqui. Cresceu demais, né? Não foi feito nada, tipo, um exemplo, Butuquara, lá em cima no Arvão. Olha o Rodoanel, não tem uma saída, não tem uma boa vontade de fazer um acesso para já chegar na Raimundo pegar o Rodoanel. Não, tem que passar por dentro de Taipas. Jardim Rincão e bairros vizinhos, saída para o shopping ou para ir para o Jaraguá, também não tem, entendeu? Quer dizer, tudo dificulta, aí as lotações ficam paradas no trânsito. Tem pessoas que descem da lotação e andam, tipo, 1 quilômetro, 500 metros, já vem do trabalho, já demoram bastante, mas devido ao trânsito parado, e é todo dia, Geraldo. Tereza, não sei se acontece na mesma região de vocês, porque cresceu demais, nada foi feito no viário, né? E esperamos, nessa nova gestão, nessa luta nossa da bancada, a gente lutar por isso. Não precisa ser, às vezes, um viaduto, mas se fizer uma passagem de 2 carros, uma lotação que dê acesso aos lugares, às avenidas, Raimundo Pereira, Elísio, Cantídio, Estrada de Taipas, né, para Perus, pequenas acessos, já vai melhorar o trânsito, o pessoal vai chegar mais cedo em casa, né? Também esperamos melhorar no transporte, que nem tem bairros que é esquecido, sim, poucos, que nem lá em Taipas mesmo. Se você perder a primeira lotação,
demora bastante, todas lotadas, então tem várias reclamações, porque eu trabalho de assessor do Donato Zaratini há 21 anos, é muita cobrança. Ô, Mazinho, manda foto, reclama fora as nossas ruas, que é tudo emburacada, falta um pouco de atenção, mudando até de foco, um pouco de atenção, porque tudo atrapalha no transporte. Asfaltou as avenidas, que às vezes não precisava asfaltar. Mas as nossas ruas, dentro da periferia, onde passa a lotação, onde passa, né, todas esquecidas, emburacada, fura o pneu, o carro parou ali, pronto. Né? A nossa entendeu? realidade Já, também, em vez de você chegar em casa às 8 horas, você já vai chegar às 9h30. Né? Então, tem muita coisa para nós juntos lutarmos em prol do transporte. Né? E aí, Geraldo, eu vou jogar essa pimenta para você, tá? Aqui no Butantã, a gente está com uma proposta do governo do estado. Privatizar a Raposo Tavares. Colocar pedágio. E a única avenida que hoje pode-se dizer que é municipalizada é uma avenida que dá acesso aos nossos bairros aqui do Butantã para sair. Como que esse nosso povo vai estar pagando pedágio para entrar e para sair, para ir trabalhar, para ir para a faculdade? É muito engraçado. Né, essa gestão está de brincadeira, né? É isso. Tereza, é mais uma das peripécias que esse governo arranja para cobrar mais ainda, né, tarifas, taxas, para encarecer a vida do povo. Essa foi mais uma edição do nosso podcast da Bancada Periférica, discutindo aqui com os companheiros, né, propostas, soluções para os problemas da cidade e fazendo os devidos apontamentos para que os nossos governantes possam agir de maneira assertiva e resolver os problemas da cidade. Mazinho, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, acabou rápido, né? Porque eu ainda tinha mais demandas, tipo o Rodoanel, né? Que está esquecido lá na minha região norte, noroeste, né? Um bom prato que a gente está lutando também para implantar lá. Esperamos uma outra oportunidade lembrar das coisas. Tereza, obrigado aí pela sua participação. Valeu, Geraldo, eu que agradeço. E assim como o Mazinho, a gente vai ter outras oportunidades, porque eu acho que não acaba aqui, eu acho que o nosso papel é muito mais de luta e de muito mais tempo para a gente trazer e denunciar toda essa gestão, ou falta de gestão desse governo que está aí, tanto do Estado quanto da Prefeitura. Valeu, Geraldo, valeu, Mazinho. É isso Valeu, aí, Tereza, não vai faltar Geraldo. oportunidade, vocês serão convidados outras vezes. Nós até havíamos combinado que iríamos falar sobre a questão do Rodoanel, do trecho norte e do trecho sul, mas fica para uma próxima oportunidade, tá bom? Beleza, Geraldo. Muito obrigado. Tereza, Valeu. Bancada Periférica.